Boa tarde, meninos. Vamos começar a nossa correção lá na página 407. Então, temos aí raiz quadrada de números racionais. Então, no vídeo que eu mandei para vocês viram que para extrair raiz quadrada de um número racional, ou seja, de um número fracionário, é somente extrair a raiz quadrada do numerador e depois a raiz quadrada do denominador. Então, nós vimos que a raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 64, 8. A de 81, 9. A de 25, 5. A de 100, 10. Quando temos aqui números decimais, o que eu tenho que fazer? Transformar ele em fração. Então, muitos esqueceram disso aqui, gente. Quando eu transformo em fração, continua a raiz quadrada, tá, Agatha? Você não estava colocando a raiz quadrada aqui no início, então sua escrita fica errada. Tem que consertar. Então, aqui o número é 1. Dois números após a vírgula, então é divisão por 100. Aí eu tenho raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 100 é 10. Como que eu tenho raiz quadrada de um número decimal, então a minha resposta tem que ser um número decimal. Então, eu tenho que pegar 1 e dividir por 10, que vai dar 0,1. Aqui, raiz quadrada de 16 centésimos. De 16 é 4, de 100 é 10. Eu tenho que fazer 4 dividido por 10, que vai ser 0,4. Aqui, raiz quadrada de 144 sobre 100, porque eu tenho dois números após a vírgula. Raiz de 44, de 144, 12. De 100, 10. Tenho que dividir 12 por 10, que é 1,2. Questão 2, ele dá um probleminha aí pra gente, em que ele me dá aqui a área de um quadrado e pede para mim encontrar os lados desse quadrado. Muita gente pegou esse número aqui e dividiu por 4 e falou que o lado do quadrado é 4. Mas, gente, vem nesse exemplo aqui. Esse exemplo aqui, eu tenho uma área de 400. 400, vou seguir o raciocínio de vocês para vocês verem que tá errado. Vocês pegaram o quê? 400 e dividiram por 4, certo? Porque tem 4 lados. Vocês viram que deu 100. Então, vocês afirmaram que esse lado aqui mede 100, que esse lado aqui mede 100, ok? Mas, quando vocês forem calcular a área desse quadrado, a área é base vezes a altura, então vocês teriam que fazer 100 vezes 100. A área desse quadrado estaria dando 10.000. A área do quadrado é 10.000? Não. A área do quadrado é 400. Então, esse raciocínio aqui que todos vocês que me enviaram os exercícios, esse raciocínio aqui, ele está errado. Eu não posso pegar a área e dividir por 4. O que vocês vão ter que fazer? Eu vou ter que pensar em um número que eu fazer ele vezes ele, que dá 10,24. Fazer esse raciocínio, pensar que número ele vezes ele vai me dar o número, a minha área, que é 10,24, não é pensar em extrair a raiz quadrada de 10,24. Como é um número decimal, tenho que transformar ele em fração, que é 1024 dividido por 100. A raiz quadrada de 1024 é 32. A de 100 é 10. 32 dividido por 10, 3,2 metros. Não é metros quadrados, porque metros quadrados é da área. Estou falando do lado. Então, esse lado aqui mede 3,2. E esse aqui também 3,2. 3,2.
3,2. Tá, agora sim, se eu fizer 3,2 vezes 3,2, vai dar 10,24, ok? Questão 3, ele pede pra gente analisar esse resultado aí. Então, a raiz quadrada de 400 é 20. A raiz quadrada de 25 é 5. Só que 20 dá para dividir por 5, que vai ser 4. Então, analisando aí dentro das alternativas, a alternativa correta é a D, que ele fala que é um número par. Questão 4. Qual dos seguintes números é o maior? Para saber quem é o maior, temos que resolver. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Menos 5 ao cubo. Lembra, quem está elevado ao cubo é somente o 5, o menos não. Então, é 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. Pego o sinal de menos, coloco ele aqui. A raiz quadrada de 25 é 5. A raiz quadrada de 625 é 25. Só que tá negativo, negativo. Então, ele pergunta qual desses números aí é o maior. Quem é maior? O maior de todos é 25. Então, alternativa, vocês vão marcar a letra A. Questão 5, ele pede pra gente escrever isso em ordem crescente. Escrever em ordem crescente é organizar do menor para o maior. Então, vamos resolver aqui. Para me saber quem é maior, quem é menor, eu tenho que resolver esses números aqui. Eu tenho que tentar encontrar alguma forma de saber quem é maior, quem é menor. Então, aqui, a gente tem que extrair a raiz quadrada, tá? Decimal, transforma em fração, que é 36 centésimos, que vai dar o quê? 6 décimos, que vai dar 0,6. Resolvemos o primeiro. Então, a raiz de 0,36 é 0,6. Agora, temos que resolver esse. Lembra que eu falei para vocês, expoente negativo significa que o número está invertido. Então, a gente tem que voltar ele. Como não tem nada aqui embaixo, eu posso colocar 1. Então, isso aqui vai ficar 1/6 elevado à primeira potência, que é 1/6. Só porque eu tenho que pegar 1 e dividir por 6 para me saber quem vai ser maior, quem vai ser menor. E vocês vão ver que isso aí vai dar 0,16. 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, vai dar 36. Então, temos aqui. Agora, vamos para a última. Raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 36 é 6. Vamos pegar 6 e dividir, ou 2 e dividir por 6, que vai dar 0,33. Agora sim, tem como eu organizar esses números. Quem é o menor desses números? O menor é 0,16. Quem representa ele? 6 elevado a menos 1. Então, quem vem primeiro? 6 elevado a menos 1 é menor que depois. Vem o 0,33, que é a raiz de 4, 36avos, que é menor que quem? Depois vem o 0,6, que é a raiz de 0,36. E por último vem, que é menor que 6 elevado a menos 1, ok? Então, organizamos. Questão 6, ele pede pra gente resolver essa expressão aí.
Então, lembra que aqui eu tenho minhas prioridades, tenho que resolver primeiro dentro dos parênteses. O que vem antes a gente repete, então eu vou repetir aqui, raiz de 3/7 vezes. Vou resolver isso aqui no meu rascunho, que é 1/3 mais 1/4. Vamos tirar o MMC, vocês vão ver que dá 12. 12 dividido por 3, 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. Então, vocês vão ver que vai dar 4 mais 3, 7 dozeavos. Então, aqui eu vou colocar 7 dozeavos. Agora, nós temos que fazer a multiplicação. 3 vezes 7. Então, continua com a raiz quadrada, porque eu não tô trabalhando com ela ainda. 3 vezes 7 é 21. E 7 vezes 12, 84. Chegou em um número que vocês conhecem a raiz quadrada? Não. Então, vamos pegar esses números, essa fração, e vamos simplificar ela. Rascunho novamente. 21/84. Vamos simplificar ela por 7. 21 dividido por 7, 3. 84 dividido por 7, 12. Dá para simplificar por 3 ainda, que vai dar 1/4. Então, no lugar dessa fração toda, eu vou escrever 1/4. Então, vai ser a raiz quadrada de 1/4. Chegou em um número que eu sei a raiz quadrada dele. Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 4, 2. Ok? Então, agora vamos para a página 412. O primeiro exercício pede para vocês resolverem essa expressão numérica aí. Novamente. Temos prioridade, são os parênteses, rascunho, como sempre, do nosso lado. Primeira conta que nós temos que fazer é 2 menos 1/3. MMC vai dar 3. Quando não tem nada, coloca 1. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 1, 3. Vezes 2, 6. Menos 3 dividido por 3, 1. Vezes 1, 1. 6 menos 1, 5/3. Então, na primeiro parênteses, a resposta 5/3. Vezes 1 menos meio. 1 menos meio. O MMC vai dar 2, não tem nada, põe 1. Fazendo 2 dividido por 1 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 vezes 1 vai dar 1. 2 menos 1, 1 meio. Então, aqui vai ficar 1 meio. Vezes 3 mais 3 meios. 3 mais 3 meios. Ou 3/3. Peraí, gente, vamos conferir. 2/3. Eu troquei. 2/3. A resposta é 3. A resposta do MMC vai ser 3. 3 dividido por 1, 3 vezes 3, 9. 3 dividido por 3, 1 vezes 2, 2. 9 mais 2, 11 terços. Então, agora aqui nós colocamos 11 terços.
E agora a gente faz a multiplicação de tudo. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 11, 55. 3 vezes 2, 6. Vezes 3, 18. Que é a alternativa D. Questão 2, ele dá um probleminha aí pra gente. Em virtude de fortes chuvas de verão, dos 400 quilos de laranja que senhor Juarez colheu, um quarto da metade apodreceu. Quantos quilos de laranja foram aproveitadas? Então, ele falou que ele tinha 400 laranja, um quarto da metade apodreceu. Então, temos aí um quarto da metade. Então, primeiro nós temos que achar o quê? A metade de laranjas. A quantidade de laranjas, 400 laranjas. A metade dela, dividido por 2, então tem o quê? 200 laranjas. Então, ele falou que um quarto dessas 200 laranjas apodreceram. Então, eu tenho que achar quanto que é um quarto de 200 laranjas, que são 200 laranjas dividido por 4, que vai dar, então, 50 laranjas. Ou seja, eu sei que 50 laranjas apodreceram. Então, ele quer saber quantas foram aproveitadas. Quantas laranjas eu tenho? 400. Se eu tiro as que ficaram podres, então sobra 350. Então, vocês vão escrever. Portanto, foram aproveitados 300 quilos de laranja. Tem que escrever lá na conclusão, ok? Questão 3. Temos aí divisão de frações de um modo diferente, mas aí ele ensinou aí para vocês como que interpretar isso aí. Então, eu tenho aí divisão de duas frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A primeira aí na letra A é menos 3 décimos vezes o inverso da segunda. Se é 5 oitavos, vai ficar 8 quintos. E multiplica. 3 vezes 8, 24. Mas como tem o sinal de menos, menos. 10 vezes 5, 50. Simplifica por 2. Vai ficar menos 12, 25 avos. Na letra B, repete a primeira. 11 quintos vezes o inverso da segunda. Se tá 121, 25 avos, vai ficar vezes, como tá negativo, tem que pôr parênteses, menos 25, 121. Multiplica 11 vezes 25, que vai dar 275, só que negativo. E 5 vezes 121 vai dar 605. Dá para simplificar aqui por 5. O sinal de menos continua, que vai ficar 55. E aqui vai ficar 121. Dá para simplificar novamente por 11. O sinal negativo continua, que vai ficar 5 e aqui vai ficar 11. Essa é a resposta. Letra C, 4 quintos vezes o inverso da segunda, que seria
8/6. 4 vezes 8, 32. 5 vezes 6, 30. Simplifica por 2. 32 dividido por 2, 16. 30 dividido por 2, 15. Questão 4. É um probleminha também. Se repartirmos igualmente 3/5 de uma pizza entre 4 pessoas, qual parte da pizza cada um irá comer? Então, eu tenho aqui 3/5 de uma pizza para dividir entre 4 pessoas. Novamente, não tenho numerador, posso colocar como 1. Divisão de duas frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 4, 20. Então, 3/20. Vocês têm que responder lá. Cada pessoa comerá 3/20 da pizza. Questão 5. Uma expressão numérica para a gente resolver. Então, vamos lá. Seguir prioridades de uma expressão numérica, que é resolver dentro dos parênteses. E vamos ver o que vai surgindo aí. Resolver o parênteses primeiro. 1 mais. Pegar nosso rascunho. 1/5 menos 2. O MMC vai dar 5. Não tem nada, põe 1. 5 dividido por 5, 1 vezes 1, 1. 5 dividido por 1, 5 vezes 2, 10. 1 menos 10, menos 9/5. Então, aqui vai dar negativo, menos 9/5. Dividido por 3. Fecha. Dividido, resolver dentro do parênteses. 2/3 menos 1. O MMC vai dar 3. Não tem nada, põe 1. 3 dividido por 3, 1 vezes 2, 2. 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3. 2 menos 3 menos 1/3. Então, a resposta aqui, como é negativo por parênteses. Agora, vamos lá. Aqui dentro, eu tenho uma prioridade, que é a divisão. Então, o que vem antes, a gente repete. 1 mais com menos, a gente sabe, vai dar menos. Então, agora é só fazer a divisão. 9/5 dividido por 3. Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Não tem nada, põe 1. 9 vezes 1, 9. 5 vezes 3, 15. Dá para simplificar por 3. 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. Então, a resposta aqui vai ser 3/5. Fecha. Dividido por menos 1/3. Novamente, resolver aqui dentro. Rascunho do lado. 1 menos 3/5. Vai dar 5. 5 dividido por 1, 5 vezes 1, 5. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 3, 3. 5 menos 3, 2. Então, a resposta aqui vai ser 2/5 dividido por menos 1/3. Divisão de duas frações. Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda, que é negativo. 2 vezes 3, 6. Como tá negativo, continua. 5 vezes 1,
Sim, então a resposta aí é menos 6 quintos, que é a letra C. Questão 6, também resolver essa expressão. Expoente negativo, falei para vocês que o número ele tá invertido, então a gente tem que voltar. Não tem nada, aparece 1. Então vai ficar 1 quinto elevado à primeira potência mais 1 quinto elevado à segunda potência. Quando eu inverto, gente, o expoente ele fica positivo. Tem gente que ainda tá confundindo e tá deixando o expoente negativo. Não pode, ok? Agora a gente faz 1 quinto a primeira potência, 1 quinto. 1 quinto ao quadrado é 1 vezes 1, 5 vezes 5, 25. Somar isso aqui, novamente nosso rascunho. 1 quinto mais 1, 25 avos. O MMC vai dar 25. 25 dividido por 5 vai dar 5 vezes 1, 5. Mais 25 dividido por 25, 1 vezes 1, 1. A resposta é 6, 25 avos. Então, isso aqui vai dar 6, 25 avos, que é a letra B. Pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês, porque tem gente que vê essas alternativas de marcar e só está marcando aí no livro, não está fazendo conta nenhuma, simplesmente marca. Eu estou considerando que essas questões, elas não estão sendo, elas não foram feitas, ok? Então, vocês estão perdendo ponto com isso. Então, é obrigado a fazer todas as contas, não é somente marcar. Eu estou contando tudo isso, certo? Questão 7. Ele pergunta quais das igualdades a seguir são verdadeiras. Para me saber qual tá verdadeira, tem que resolver. Eu tenho que verificar se a raiz quadrada disso é isso mesmo. Então, vamos lá. Tá em decimal? Transforma em fração. 4 centésimos. Que vai dar 2 décimos. 2 dividido por 10, 0,2. Então, essa aqui, ela é verdadeira. Segunda, vamos ver se tá certa. É raiz quadrada de 121 sobre 100. Raiz quadrada de 121 é 11, a de 100 é 10. Então, 10 dividido por 11 dividido por 10 vai dar 1,1. Essa aqui também é verdadeira. Vamos ver aqui a terceira, que é raiz quadrada de 9 décimos. Por que 10? Porque só tem um número depois da vírgula. Eu sei a raiz quadrada de 9, que é 3. Eu sei a raiz quadrada de 10? Não sei. Eu não tenho nenhum número inteiro, nenhum número natural que eu faça lá, ele vezes ele, que vai dar 10. Não tem. Então, raiz quadrada de 10 eu não sei. Então, permanece aqui raiz quadrada de 10. Esse número é igual a esse número? Não. Então, essa alternativa aqui é falsa. Então, certo somente 1 e 2. Letra B. Questão 8. Resolver essa expressão. Vamos lá. Vamos fazer primeiro joguinho de sinais, resolver raiz quadrada e fazer joguinho de sinais aqui também. Então, aqui vai ficar menos 10.
mais. Menos com menos, que vai dar mais. Então, aqui, mais 4 também, dividido. Raiz quadrada de 9, 3, mais com menos, menos, repetir. Isso aqui está elevado ao cubo. Menos 10 mais 5 dá menos 5. Então, aqui vou fazer de 2 em 2 para facilitar. Então, vai ficar aqui menos 5 mais 4, dividido por 3 menos 2, 1. Tudo isso aqui ao cubo. Menos 5 mais 4 vai dar menos 1. Dividido por 1. Tudo isso está ao cubo. Menos 1 dá para dividir por 1, que vai dar menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo, a gente sabe que é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. Menos vezes menos, mais, vezes menos, menos. Resposta, menos 1, que é a letra A. Agora, vamos a 9. Um pouco mais extensa, mas vamos lá. Lembrando, vou fazer algumas contas no rascunho para não sobrecarregar aqui. Lembrando que quando o número tá negativo, a gente tem que inverter. Então, com o 2 elevado a menos 1. Menos 1 mesmo, né? Vamos inverter, ele não tem nada, põe 1. Então, vai ficar 1 meio elevado à primeira potência, que é 1 meio. Então, no lugar desse aqui, vai ficar 1 meio. Menos, eu tenho que resolver agora, menos 2 ao quadrado, que é menos 2 vezes menos 2, vai dar 4. Aqui tá invertido, então a gente tem que voltar, que é o menos 2 elevado a menos 1, não tem nada, põe 1, vai ficar menos 1 meio elevado a 1, que é menos 1 meio. Então, aqui vai ficar menos 1 meio. E aqui tem um mais com menos, a gente sabe que vai ser menos. Então, aqui menos 1 meio. Tudo isso aqui dividido por 2 ao quadrado, 4, mais. Esse aqui tá invertido, então a gente tem que arrumar. 2 elevado a menos 2, não tem nada, a gente põe 1. Menos 1 meio ao quadrado. Vai ser 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, a resposta é 1 quarto. Então, aqui vai ficar 1 quarto. Agora, observa. Vamos ser mais rápidos aqui. Se eu tenho 1 meio, gastei esse 1 meio, eu fico com 0. Então, esse com esse dá 0. Então, vai sobrar aqui em cima, menos 4. Agora, aqui embaixo, a gente vai precisar de um MMC e rascunho. 4 mais 1 quarto. O MMC vai ser 4. Não tem nada, põe 1. 4 dividido por 1, 4. Vezes 4, 16. Mais esse dividido por esse, vezes esse, vai dar 1. 17 quartos. Então, aqui ficou 17 quartos. Observe que a minha fração, primeira fração, é essa aqui. E aqui eu tenho uma segunda fração. Então, é o que nós vimos lá no exercício 3 dessa lista, ok? Eu tenho que divisão de duas frações. Quem é a minha primeira fração? É o menos 4 dividido por 17
quartos. Divisão de duas frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 4 17avos. Então, a gente faz 4 vezes 4, 16. Como tá negativo, negativo. Não tem nada, a gente põe 1 vezes 17, 17. Então, a resposta é menos 16 17avos, que seria a alternativa C. Com isso, finalizamos a nossa correção. Um beijo, até a próxima!